Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui professor Juan Fernandes com mais um vídeo de geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre biomas, tá? Alguns conceitos importantes, alguns conceitos que são fundamentais para a interpretação de questões, tá? Então algumas pegadinhas ali, e é importante que vocês dominem esses conceitos, perfeito? Bom, a gente vai ter aqui, né, a biosfera, que é um conjunto de todos os ecossistemas do planeta, tá? Então a biosfera, ela é um subsistema terrestre, como a gente já viu, né? Atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera, perfeito? Bom, a gente tem a biota, tá? Que vai ser um conjunto de todos os seres vivos, né? Fauna e flora de determinado local. A gente vai ter o ecossistema, que é um total de organismos de uma área em interação com o ambiente físico e químico. E aqui a gente tem, né, o importante que a gente vai trabalhar, que é o de bioma, que é um conjunto vegetal e animal em condições geológicas e climatológicas semelhantes, ou seja, é um agrupamento, tá? Então, o bioma basicamente vai trabalhar muito naquela perspectiva de região, tá? Onde a gente vai ter ali um conjunto vegetal e animal em condições geológicas semelhantes, perfeito? Que vão acabar diferenciando essa área de demais áreas. A gente vai ter, por último aqui, o domínio morfoclimático, onde a gente vai trabalhar muito a geografia do Brasil, tá? Então, a ideia de domínio morfoclimático é a interação entre geomorfologia, clima e a vegetação que vão compor a paisagem, ou seja, né, o domínio morfoclimático a gente vai trabalhar com a ideia de uma paisagem, né, uma paisagem natural e também entendendo os processos de interferência humana nessa paisagem natural, perfeito? Então esses conceitos aqui são fundamentais, se atentem muito, tá, na geografia aos conceitos de bioma e de domínios morfoclimáticos. Bom, sobre as formações vegetais, aqui a gente tem alguns conceitos importantíssimos, né, a respeito das formações vegetais, alguns conceitos que vão mostrar para a gente, que vão dar para a gente um entendimento de algumas formações vegetais, e aí que sempre vem no concurso de vocês ali, né, uns nomes, esses conceitos ali nas respostas ou no enunciado da questão, e aí vocês precisam dominar esses conceitos, ter uma base conceitual importante para não cair na pegadinha, tá? Que a banca possa te causar. A gente vai ter aqui, ó, uma vegetação perene, assim como os rios, tá? O rio perene é um rio que possui, né, um volume de água ao longo do ano. Uma vegetação perene é uma vegetação que vai apresentar folhas por todo o ano, tá? Então é uma vegetação que não vai perder toda a sua folhagem. A gente tem a caducifólia, que também pode ser chamada, né, de decídua ou estacional, que vão perder folhas em algumas épocas do ano, se adaptando, né, então às condições secas de determinadas estações do ano daquela área. Então, né, quando a gente tem uma estação seca e um clima, a gente vai ter automaticamente aquela vegetação perdendo folha, tá? Para poder se adaptar a essas condições secas, perfeito? A gente tem as esclerófilas, tá? Que são plantas com folhas duras, com resistência de couro, também se adaptando a determinadas condições climáticas. Então é um tipo de vegetação que é mais resistente, tá? Que vai se adaptar também a um intenso calor, perfeito? A gente tem as xerófilas, que é uma vegetação adaptada à aridez, ou seja, é uma vegetação adaptada à ausência de água, tá? Ou então à baixíssima presença de água, tanto no clima quanto no lençol freático. Então, uma vegetação ali que vai ter, né, folhas mais curtas, tá? Folhas menores, em alguns casos a substituição de folhas por espinhos, tá? A gente tem as higrófilas, e prestem muita atenção, tá? A vegetação higrófila, ela é uma vegetação geralmente perene,
adaptada a constante umidade. Então, uma vegetação típica de clima úmido, tá? A gente tem as tropófilas adaptadas a uma estação seca e outra úmida, tá? Então, aí elas podem apresentar características distacionais, perfeito? Então, a gente tem a vegetação tropófila. A gente tem as aciculifoliadas, que são folhas em formato de agulha, e aí a gente tem essa adaptação também dada por conta de clima, tá? Essa adaptação vai se dar, por exemplo, na diminuição da superfície da vegetação ali, para que a neve não cause peso e tal, e não destrua essa vegetação, por exemplo. A gente tem a latifoliada, que são folhas largas, né? Lembrando que para o desenvolvimento de vegetação, automaticamente a gente necessita, né, de um clima com umidade. Então, quanto maior a umidade, maior a facilidade do desenvolvimento de vegetação. Então, a vegetação latifoliada ela é uma vegetação característica, né, de climas mais úmidos. Então, a gente pode falar que ela é uma vegetação, a latifoliada, ela é uma vegetação geralmente higrófila, tá? A gente tem as halófitas, tá? Que é uma vegetação terrestre tolerante à salinidade. Então, quando a gente for falar de alguns biomas, a gente vai conseguir enxergar essas vegetações halófitas. E a gente tem as hidrófilas, diferente das higrófilas, que são vegetações de climas com bastante umidade, né? Como, por exemplo, clima equatorial, tá? Clima tropical litorâneo. A gente vai ter as hidrófilas, vegetações adaptadas a ambientes aquáticos. Então, são adaptadas a ambientes com constante umidade. Perfeito, galera? Então, esses aqui são alguns dos conceitos, né, de formações vegetais. A gente vai trabalhar outros ali ao longo dos vídeos, mas eu vou pontuando sempre a classificação daquele conceito, né, o significado daquele conceito. Mas esses aqui são fundamentais para vocês entenderem formações vegetais, para a gente entender características de biomas, tá? Os biomas, eles sempre trazem nos concursos essas características desses conceitos. Perfeito, galera? É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.